epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo é o 5, 1 Tessalonicenses 5, a palavra que entreguei à igreja hoje pela manhã, falando sobre gratidão, sobre ação de graças ao Senhor. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, o versículo é o 15. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para quem? Para quem, igreja? Para convosco, ou seja, para todos nós. A vontade de Deus para todos nós é que em tudo nós rendamos graças ao Senhor nosso Deus. E é na base desta palavra que nós vamos estar meditando nessa noite. Pai querido, fala conosco, Pai. Estamos no penúltimo dia do ano, amanhã será o último dia. Estamos vivenciando o último domingo desse ano. Estaremos no domingo que vem, já dentro do novo ano que se aproxima. Mas não queremos deixar que esse último ano termine sem que rendamos a Ti ações de graça por tudo aquilo que Tu tens realizado nas nossas vidas, pelas bênçãos, pelos milagres, pelos livramentos, pela nossa salvação e por uma lista infindável de favores que temos recebido de Ti, através da Tua graça e da Tua misericórdia. Recebe, Pai, nessa noite, as nossas vidas como agradecimento a Ti, em todas as coisas que temos recebido de Ti, e o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar. Amados, na maioria das vezes que nós nos aproximamos de Deus, né, nós nos aproximamos para pedir. A própria oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou, ela abre com adoração, abre com celebração a Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, né? Aí depois começa: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, pronto, já começou a pedir, né? E na verdade, nesse ano de 2018, não foram poucas as vezes que nós fomos ao trono de Deus em oração, para pedir alguma coisa. Começamos o ano, na noite de 31 para 1º de janeiro, nós já começamos pedindo a Deus por um ano melhor. Adentramos na primeira semana fazendo o projeto de vida com Deus, mais uma vez colocando petições diante do Senhor. Mas eu quero nessa noite falar sobre gratidão. Eu quero falar sobre você agradecer a Deus por aquilo que Ele tem realizado na sua vida. Principalmente nesse ano de 2018, né, irmãos? O anozinho difícil, tá? Eu cheguei a dizer aqui na noite da visão que eu considero o ano de 2018, se não o mais, né, um dos mais difíceis dos 24 anos que vamos fazer em março agora da nossa igreja. Com certeza, pela crise que se aprofundou, pelo aumento da violência, por ser ele um ano eleitoral, onde houve puxa para lá, repuxa para cá, entre amigos, entre familiares, até entre marido e mulher, irmãos, teve problema por causa de eleição. E também um ano de muita, muito ataque maligno, porque todas as vezes que Deus está para fazer algo no meio do seu povo, Satanás vem, como tentou fazer, tentando matar Moisés, para que o povo de Israel não saísse do Egito. Tentou matar Jesus ainda quando criança, para que o povo de Israel não recebesse o Messias, o Salvador, né? Então esse ano, por
trazer tantas mudanças para a nossa nação, foi um ano também de muito ataque maligno nessa área, na área social, na área política, e isso tudo envolveu um ano que para nós foi um ano muito difícil. Neste último domingo de 2018, nós estamos aqui focados não em pedir, mas em agradecer a Deus, tá? Quando nos propomos a agradecer, nós somos compelidos a fazer um balanço das bênçãos de Deus. Hoje de manhã eu fiz isso com a igreja, né? De quantos que o Senhor alcançou e salvou esse ano de 2018. Batismos, nós fizemos quase 100 batismos esse ano na nossa igreja. Grupos que conheceram a Jesus, irmãos, irmãs, e assim vieram a passar pelas águas, tá? Nós também, esse ano, alcançamos milagres, né? Quantos esse ano você pode dizer que Deus fez pelo menos um milagre na sua vida esse ano? Alguma coisa que você pediu e uma bênção aconteceu. Um milagre. Aí, quantas mãos levantadas, né? Nós recebemos também, nesse ano de 2018, né, suprimento para a nossa vida financeira, porque no meio da crise, nós oramos, nós clamamos a Deus, e Deus enviou recursos. Irmãos, estarmos trabalhando, né, com a equipe que ainda temos aqui, de cerca de 10 homens, dedicados somente à construção da igreja. Saber que em março desse ano, é bom a gente lembrar, porque a gente só tem gratidão quando a gente faz a conta. Nós só temos gratidão quando a gente começa a perceber o que Deus fez, né? Entramos em março aqui, e não tinha um palmo de parede embolsado. Tudo está embolsado na parte de dentro da igreja. Não tínhamos essa escada. Esse piso estava no chão grosso, todo irregular, cheio de massa, cheio de calombo, né? E está aí todo polido, pintamos, já está preparado para a colocação do carpete que virá no futuro. Ou seja, um ano de dificuldade, sim, um ano de crise, mas um ano em que Deus nos manteve continuando a fazer a obra que estamos fazendo aqui. Arrancamos corrimãos das escadas, que eram aqueles brutos de ferro, né, de obra. Agora já temos aí corrimãos que são mais delicados, mais bem feitos e tal. Ainda não é o que vai ser, porque vai ser inox no futuro, mas já tem uma coisa melhor para nós usarmos quando estivermos mudando para cá. E tudo isso, irmãos, aconteceu no ano de muita crise, muita dificuldade na área financeira. Então nós temos para agradecer a Deus. Eu tenho certeza que nesse ano também, irmãos, construíram a sua casa, compraram sua casa própria, seu apartamento, né? E você que fez isso sabe que apesar da dificuldade, foi mais um ano que Deus te abençoou também nessa área financeira. Quantos casamentos foram restaurados esse ano através do ministério que lida com a família, né? Ministério de casais, ministério de mulheres, ministério de homens, trabalhando com reuniões, com encontros, com palestras, com assuntos que abençoaram. Esse ano iniciamos, né, o Casados para Sempre na nossa igreja. É mais um trabalho na área de família, além de tudo que já estamos realizando. Então, irmãos, veja que a gente, quando começa a fazer a conta, a gente repara de quanto Deus fez, né? Quantos esse ano receberam livramento de morte? Aconteceu alguma coisa com você e no meio daquela confusão você disse: Senhor, te agradeço, porque eu percebo que eu poderia ter morrido agora aqui. Alguma coisa terrível poderia ter acontecido comigo. Irmãos receberam livramento de morte. Alguns que viram e alguns que nem viram, nem sabem, porque Deus não deixou nem você ver. Você nem percebeu o que Deus estava fazendo quando você saiu 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos atrasado de casa, e muitas vezes reclamando porque atrasou, reclamando porque não chegou na hora, mas na verdade Deus estava livrando você de uma situação, de um acidente, e às vezes até um acidente de morte. Por isso existe um hino antigo, né, que eu recordei com os irmãos hoje aqui, e eu gosto muito de alguns hinos antigos, porque eles são muito significativos, né? A gente só repara para agradecer quando a gente faz a conta. E tem um hino que diz assim: conte as bênçãos, conte as quantas são,
recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Às vezes a gente tem que dizer, irmão. Tem gente que não fala, que não reconhece. Sabe aqueles 10 leprosos que foram curados? 10 leprosos foram curados. Somente um volta para agradecer. Amados, hoje de manhã e agora à noite eu torno a dizer, temos muitos irmãos que não vieram de manhã e nem vão vir agora à noite. Não vieram de manhã e não vão vir agora à noite. Porque eu convoquei a igreja para esse culto de ação de graças, mas alguém diz assim, ação de graças, isso não é importante não. Se tivesse aqui um cantor famoso, um artista gospel, eu até ia à igreja, mas ação de graças, isso é um culto meio sem graça, não é não, irmãos. Eu vou falar coisas hoje aqui, que o cristão maduro entende, mas que o cristão que não tem maturidade, ele não entende, ele não consegue captar essas coisas. Então quando você começa a fazer a conta, você percebe que você tem muita coisa para agradecer a Deus. Até uma brincadeira que eu fiz hoje de manhã, quando você agradece a Deus nas pequenas coisas, sabe aquele ato de você entrar debaixo do chuveiro e tomar aquele banho gostoso, de manhã ou de noite, cada um tem o seu horário preferido de banho, mas você faz aquilo no piloto automático, você nem repara, você simplesmente toma o seu banho. Mas tem pessoas que não têm água para tomar banho. E hoje à tarde, irmão, deu um problema de água lá na estância. Eu falei de manhã. À tarde, até me atrasei um pouquinho para o culto. Mas eu sei que em todas essas coisas, nós devemos agradecer a Deus. Quem não exercita a gratidão para com Deus, dificilmente o fará para com as pessoas. E vice-versa. Preste atenção nisso que eu estou falando. Quem não exercita a gratidão para com Deus, dificilmente o fará para as pessoas, e vice-versa. Ou seja, se você não exercita para com as pessoas, também você não vai exercitar para Deus. Porque a gratidão, a semelhança da fé, a semelhança do amor e a semelhança do perdão, é uma via de duas mãos. Tem muita gente crente que ainda não parou para pensar sobre isso. A gratidão é uma via de duas mãos, assim como a fé. Como o Tiago disse, mostra-me a tua fé, sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Tiago disse, a fé se não tiver obras por si só, está morta. Então não tem como eu dizer, tenho fé, mas não mostro, não dedico, não falo, não externo a minha fé através de atitudes que eu tenho que ter para com o meu irmão. A minha fé em Deus precisa ser revelada através do que eu faço com os meus irmãos. A mesma coisa com relação ao amor. João, ao escrever a sua epístola, ele disse, aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se eu não consigo amar o irmão que eu convivo, vejo, meus olhos veem, minhas mãos apalpam, eu posso dar um aperto de mão, posso dar um abraço nele, se eu não consigo amar esse, como é que eu vou amar um Deus que eu não vejo? Pois é uma via de duas mãos. O amor a Deus precisa ser revelado também através do amor que sentimos uns para com os outros. Da mesma forma também o perdão. Jesus, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a dizer, perdoa-nos assim como somos, que eu possa perdoar assim como sou perdoado por Ti, Senhor. Ou seja, o perdão é uma via de duas mãos. Certa vez Jesus contou uma parábola e explicou de um homem que tinha uma pequena dívida com o seu senhor. E o seu senhor o perdoou. Aliás, ele tinha uma grande dívida, com o seu senhor, uma dívida imensa. Ele teria que vender os filhos, ele teria que trabalhar como escravo para o resto da vida.
Mas aí esse senhor misericordioso disse: a dívida está perdoada, você não me deve nada. Mas saindo dali, ele pegou um conservo, um irmão dele, que o devia uma pequena dívida, e agarrou esse homem pelo pescoço e disse: se você não me pagar a dívida, eu vou botar você na cadeia. E aí o senhor, que havia perdoado a ele uma grande dívida, ficou sabendo desse ato dele, e mandou prendê-lo. E tem muita gente hoje, que quer receber o perdão de Deus, mas tem dificuldade de perdoar o seu irmão. Mas o perdão de Deus, ele está conjugado, ele está entrelaçado com o perdão que nós concedemos uns aos outros. E a mesma forma, queridos, é a gratidão. Em todas as situações, nós percebemos que só funciona a gratidão se for uma via de duas mãos. Ou seja, a gratidão não funciona quando não é exercitada em relação a Deus e também aos nossos irmãos. Certa vez Davi, que tinha um coração exercitado no agradecer, basta você ler o livro de Salmos, Se você ler o livro de Salmos, você vai perceber que Davi era um eterno homem grato a Deus. Tudo Davi dava graças a Deus, ele agradecia a Deus por tudo na sua vida. Mas certa vez, ele já como rei, ele pensou assim: será que tem algum descendente de Saul que eu possa abençoar por amor que eu sinto, pela gratidão que eu sinto para com Jonatas? Jonatas era o filho de Saul, com quem Davi tinha uma amizade profunda, sendo que ele não tinha mais amizade com ele, porque ele havia morrido junto com o seu pai, Aí o que Davi disse? Vai lá buscar, não é possível, tem que ter um descendente de Jonatas. Aí acharam um homem aleijado, acharam um homem que não tinha condição nem de trabalhar, chamado Mefibosete. E Davi manda chamar esse homem aleijado, e diz para ele: a partir de hoje, você vai comer o pão todos os dias, não só hoje, não é uma homenagem de hoje que eu estou fazendo para você, todos os dias você vai comer o seu pão na minha mesa comigo, em gratidão pela amizade que eu tinha com seu pai Jonatas. Irmãos, isso está acabando hoje, sabia? Essa coisa de gratidão está acabando, essa coisa de amizade está acabando. Não, valeu enquanto durou, Está aqui a nossa irmã Aparecida, e quando prefeita, irmã? Não faltava convite, irmã? Para lá, para cá, tapinha nas costas, abraços e tal, você é demais, você é 10. Cadê aquela turma hoje? Cadê aquela turma hoje? Era o pessoal que estava em volta por causa do cargo que ela ocupava. Agora restam apenas os verdadeiros amigos, Aqueles que sempre foram amigos, aqueles que sempre tiveram uma comunhão de desinteresse total, de coisas, mas simplesmente pelo amor, pelo relacionamento. Irmãos, nós temos hoje um problema sério. Tem gente que não consegue sentir gratidão pela esposa, marido que não sente gratidão pela esposa, e troca a sua esposa, quando os anos passam, por uma mais novinha. Não sente gratidão, esposa também que não sente gratidão pelo marido e faz a mesma coisa. Nós temos pessoas que não sentem gratidão, crente, crente, servo de Deus, consagrado, que não sente gratidão pela sua igreja local, pela sua liderança, simplesmente tanto faz como tanto fez. Como uma pessoa dessa vai ter vontade de estar num culto em ação de graças ao Senhor? Sabe quando? Nunca. E aí você entende por que 10 leprosos são curados, um só volta para agradecer, os outros 9, eu vou agora aproveitar que eu estou saudável, eu vou para a praia, eu vou para a galera. E foi o que eles fizeram. Irmãos, ser curado de lepra naqueles dias era ter a sua vida devolvida. O leproso era separado da família. Ele ficava num lugar chamado Vale dos Leprosos. Ele não podia se apresentar diante das pessoas. Ele não podia chegar perto das pessoas.
Imagina uma pessoa segregada. Pois Jesus pega alguém que está nessa situação, cura essa pessoa, agora ele volta para casa, volta para a família, volta para a igreja, volta para a convivência com todos, e o camarada não reconhece isso. 9 não reconheceram, somente 1. E aí quando nós começamos a falar sobre esse assunto, aí você desperta assim, meu Deus, esse assunto é sério. Isso aí revela, né, a maturidade, a intimidade de um crente com Deus. Gratidão revela o nível de maturidade e intimidade que alguém tem com Deus. É simplesmente isso. Você quer saber se um crente é maduro na fé? Veja como ele é no nível de gratidão a Deus. E gratidão para com aqueles que Deus usou para abençoá-lo. E embora, queridos, nós tenhamos conclamado os membros da nossa igreja a realizarmos esse culto de agradecimento a Deus, este agradecimento, ele deve ser diário. Não era para ser só hoje, no último domingo do ano de 2018. Isso tem que acontecer todos os dias. Quando você abre a sua Bíblia no Salmo 34, se você puder abrir comigo, abra aí, Salmo 34. Salmo de Davi, Salmo 34. Do versículo 1 do Salmo 34. Você pode ler comigo? Bendirei o Senhor no domingo último do ano. É isso que está aí? Não. Bendirei ao Senhor, o quê? Em todo o tempo. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Todo dia, irmão. Todo dia nós temos motivo de agradecer a Deus, todos os dias. Pelo dia de hoje, pela nossa saúde, né? Porque tem muita gente que gostaria de estar aqui, mas hoje não pode, está doente, ou em casa, no hospital. Por estarmos vivos, porque tem gente que não vai emplacar 2019, que já morreu, já foi, partiu, né? Então, se você ainda está aqui nessa terra, convivendo com a sua família, convivendo com seus irmãos em Cristo, podendo, né, ser útil, podendo ser um servo de Deus, podendo trabalhar, podendo ser um voluntário, é porque você está vivo, né? Pela nossa salvação em Cristo. Tem gente que encontrou Jesus esse ano, né? É o primeiro ano do relacionamento com Deus, é esse ano, e você já soma aí alguns anos da sua caminhada com Deus. Então cada ano que passa é motivo de nós glorificarmos a Deus, pelo suprimento das nossas necessidades, né? Quando você vê, quando você percebe que Deus está suprindo. Sabe quando você está com uma angústia no teu coração, aí você vem à casa de Deus, e aqui você ouve uma palavra que é um recado direto de Deus para o teu coração. Você sabe qual é o nome disso aí? Suprimento da parte de Deus para a sua vida, socorro na hora da angústia. Quando você sai de casa dizendo, Deus, fala comigo, aí você vem à igreja e naquele momento uma palavra parece que é só você e o pastor que está pregando sentado na igreja, só você. Isso é cuidado de Deus, isso é suprimento de Deus sobre a sua vida. E se nós começarmos a colocar aqui uma lista, essa lista não tem fim, essa lista é interminável. Por isso nós devemos louvar ao Senhor todo o tempo. Por isso Paulo disse aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Irmãos, fala a verdade, a gente reclama muito, a gente fala muito, e a gente glorifica pouco, agradece pouco, engrandece pouco o nome do Senhor. É como eu disse, a gente vem um ano inteiro na igreja para pedir. Mas quando a gente convida o povo para vir uma vez para agradecer, aí tem muita gente que acha que hoje não. Essa palavra do pastor, na verdade, ele deu folga para a gente. Teve gente que entendeu, culto e ação de graças é culto de folga, né? Estamos de folga. Não, irmãos. É uma convocação para nós reconhecermos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por isso Davi disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça. Olha que coisa interessante, Davi dá uma ordem à sua alma. Alma, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí Davi no Salmo 103 começa a fazer uma relação desses benefícios, quando ele dá uma ordem à sua alma para glorificar o nome do Senhor. E aí nós começamos a entender por que sendo Davi um homem falho, por que sendo Davi um homem pecador como nós, e cometeu pecado, e pecado grave, falha grave, mas no entanto a palavra de Deus diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente não entende, por que o homem que manda matar um outro homem para ficar com a sua esposa, é chamado de um homem segundo o coração de Deus? Davi não era um homem segundo o coração de Deus porque ele era infalível. Ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus porque o coração dele era cheio de gratidão. E eu quero dizer para você, querido, que o sentimento de gratidão, se você não lembrar de nada do que eu preguei hoje, lembra só dessa frase. O sentimento de gratidão funciona como um remédio de Deus para a nossa alma. O sentimento de gratidão a Deus funciona como remédio para a nossa alma. Sabe os ataques que eu e você recebemos e ninguém vai ficar incólume desses ataques? Todos os dias e todos os meses e anos nós somos atacados. Satanás, ele é realmente o nosso inimigo e ele nos ataca. Você sabe o que vai defender eu e você, que vai nos ajudar? É se nós formos exercitados na gratidão. Você vê isso, por exemplo, com Jó. Estuda a vida de Jó. E aí você vai entender por que aquele homem conseguiu superar o momento mais difícil da sua vida. Como que ele conseguiu superar a perda de todos os seus bens num só dia? Num grande terremoto. A perda de todos os seus filhos nesse mesmo terremoto. E depois, quando Satanás disse, tudo bem, ele perdeu tudo, mas ele ainda tem saúde, toca na carne do homem, disse o diabo, se ele não blasfema contra ti, falando isso a Deus. E Jó, depois de ter ficado doente do alto da cabeça à planta do pé, ele continuou dizendo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você sabe por que tem muita gente hoje com doença na alma? Você sabe por que tem muita gente com depressão que não cura de jeito nenhum, e não tem médico nem remédio que dá jeito? Procura perceber como é que é a vida dessas pessoas. Faz um apanhado, para ver se o que eu estou falando não é verdade. Normalmente são pessoas murmuradoras, normalmente são pessoas que não agradecem a Deus por nada, porque a gratidão a Deus é remédio para a nossa alma. Quando você tem gratidão a Deus, você está preparado para enfrentar a ingratidão das pessoas. Quando você tem gratidão a Deus, você está preparado para enfrentar as surpresas da vida. Eu não esqueço um dia, na primeira eleição da irmã, eu vou falar, a irmã vai lembrar. Eu já falei isso aqui. Eu abri a porta do gabinete e a irmã vinha pelo corredor, lá embaixo. E a irmã vinha com... seu semblante era de alguém que o mundo acabou. Você tinha recebido uma traição de pessoas que você jamais pensou que poderia fazer isso com você. Na lista, se fosse fazer, essa pessoa estava no último lugar. E ela me fez uma pergunta no corredor. Eu vim aqui para saber se o senhor ainda continua sendo meu amigo. Eu disse para ela, lógico.
A minha amizade com você nunca foi por causa de política. Então o que acontece na política para mim não me interessa, eu sou seu amigo. Amém. Mas eu disse para ela, irmã, essa decepção que você está sofrendo, eu sei por que você está assim, eu já tinha tomado conhecimento. Isso aí é bênção de Deus na sua vida. Porque você não pode começar um governo com pessoas do teu lado achando que você achando que são seus amigos e não são. Agora você vai descobrir quem são os seus verdadeiros amigos, porque os que não são estão pulando fora do barco, e pularam mesmo. Deus fez uma limpeza, e aí ela ganha em primeiro turno. E aí, como é que você explica isso? Irmãos, nós temos que manter o nosso nível de gratidão a Deus, porque isso é cura para a nossa alma. Você não está preparado para enfrentar lutas em 2019. Você não está preparado para enfrentar ingratidão que virá em 2019. Você não está preparado para enfrentar traições que virão e podem vir em 2019. Você não está preparado para enfrentar decepções que sempre vêm sobre a nossa vida, enquanto você não aprende a ser alguém tremendamente, profundamente grato a Deus. Ao ponto de fazer o que Davi fazia, dava ordem à sua alma para agradecer a Deus. Ao ponto de fazer o que Jó fez. A mulher olha para ele e diz assim, você ainda conserva a tua integridade? Você perdeu tudo, rapaz, nossos filhos morreram, você perdeu todos os bens, você está aí parecendo um farrapo humano. E você ainda está nessa calma e glorificando a Deus, não te entendo. Amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez. Já pensou? Ouvi isso da própria mulher, irmão. Sabe por quê? Porque ela não tinha um nível de gratidão que Jó tinha para com Deus. E ela não suportou a perda dos filhos e dos bens. Não suportou. Mas quando a gente tem um coração grato a Deus, haja o que houver, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Você sabe o que sustentou Paulo e Silas lá dentro da prisão? Quando eles estavam com as costas ensanguentadas por chicotadas que receberam. E por volta da meia-noite, eles se lamuriavam diante de Deus. É isso que diz o texto? Não! Por volta da meia-noite, Paulo e Silas com as costas ensanguentadas, cantavam louvores a Deus. Você entende por que gratidão protege a nossa alma? Paulo e Silas podiam estar ali reclamando, resmungando um com o outro, até blasfemando contra Deus. Senhor, nós estávamos pregando a tua palavra, olha onde a gente veio parar, olha o que fizeram com a gente, isso não é justo. Oh Senhor, não! Cantavam louvores a Deus. E as cadeias se abriram por causa de um terremoto. Um crente grato a Deus provoca terremoto. A ponto de abalar as cadeias. E pessoas serem soltas. Não somente eles, mas eles viram todos soltos naquela noite. Todos foram libertos. Você consegue entender um homem que está sendo apedrejado pelos seus próprios compatriotas, pelos seus próprios patrícios, pelos próprios judeus, simplesmente porque ele ousou falar que Jesus era o Messias. E enquanto ainda com vida, mas já sendo apedrejado, o último grito de Estevão foi: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Alguém que ainda conseguiu interceder pelos seus agressores, pelos seus assassinos. Sabe o que dominava o coração de Estevão para ele ter essa força, essa posição? Um homem cheio de gratidão a Deus. Quando você vai lá ver as qualificações
dos diáconos, dos quais Estevão era um. Homens tementes a Deus, homens piedosos, homens que não eram acometidos de sórdida ganância. E foi esse o primeiro mártir da igreja, depois da morte do Senhor Jesus. Amados, a gratidão nos salva, a gratidão nos ampara, a gratidão nos consola, a gratidão nos edifica. Por isso ter gratidão é uma bênção para as nossas vidas. Por isso Jó disse à esposa: mulher, você fala como louca, você não sabe o que você está falando, você não sabe. Ela estava doente, ela estava mal, pela perda dos filhos e dos bens, mas Jó ainda encontrava força para consolar a sua esposa, e continuar glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Muitos cristãos ainda estão aprisionados a circunstâncias de sentimentos ruins, e somente através da gratidão vão ter condição de ser libertos. Um coração grato a Deus traz libertação, liberdade, cura. Peça a Deus que coloque um sentimento de gratidão no seu coração, com uma intensidade tão grande que seja capaz de ocupar todos os espaços da sua vida, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Palavras de Davi. Gratidão. Eu não entendo hoje uma igreja, gente crente, que não sente gratidão. E que quando você chama a atenção de um crente, meu amado, minha amada, você está sendo ingrato, ingrata. Ainda diz um ditado popular que diz assim: águas passadas não movem moinhos. Ou seja, o que passou, passou. Eu não pedi para você me abençoar, foi você que quis. Irmão, isso é muito sério. Quando alguém profere frases assim, é uma pessoa doente e não sabe que está doente. Cada um de nós precisa ser cheio do Espírito Santo, Consolador, que vem em forma de gratidão a Deus no nosso coração. Eu não consigo entender um crente que diz que é cheio do Espírito Santo e não tem gratidão. Porque o Espírito Santo nos leva a toda a verdade e nos enche de gratidão. Se um crente é cheio do Espírito Santo, ele necessariamente tem que ser cheio de gratidão a Deus. E tem que demonstrar essa gratidão aos homens, a quem convive com ele, à sua família, aos irmãos na igreja, aos colegas de trabalho. Uma vez eu estava conversando com um dos nossos sentinelas, e ele me fez uma referência, disse: bispo, a gente tem muita dificuldade para fazer o nosso trabalho, porque a gente está aqui servindo, a gente não ganha nada, não tem nenhum vínculo empregatício, fazemos isso por amor, chegamos cedo, abrindo os portões da igreja, quando o primeiro carro chega, a gente está lá para ajudar a estacionar, para guardar o patrimônio desse irmão. Ninguém mais do que eu sei o que é um carro guardado e um carro desguardado, porque eu já tive um carro roubado dentro do estacionamento da igreja. Não foi aqui. Hoje, se essa igreja é pioneira nessa área, somos a primeira igreja que instituiu um grupo de sentinelas, fora os obreiros. Isso começa agora a fazer parte de toda a Nova Vida, e até de outras denominações. Mas ele disse para mim: bispo, é complicado, porque além de não obedecer, além de não entender, quando a gente pede assim, não para o carro aí não, meu irmão. Tem o problema de alguém que salta do carro, passa pela gente, roçando na gente, e aí a gente se sente um poste, porque nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite esse irmão dá. Sabe por quê? Não tem gratidão. Não tem gratidão.
Você entende que quando você vai de manhã para o ponto do ônibus, às vezes às 7 da manhã, ou até mais cedo, aquele motorista saiu de casa, alguns saem de casa às 4 da manhã, para ir para a garagem, pegar o carro, o ônibus, para estar na rua rodando já às 5, para receber as primeiras pessoas que vão trabalhar longe e saem de casa de madrugada. E que muitas vezes, quando você volta de noite, esse homem está dobrando no segundo turno para poder levar um dinheiro a mais para a sua família. Pastor Renato, antes de ser pastor, trabalhou numa empresa de ônibus. Ele sabe como é que é a mecânica. Profissionais que estão ali. Agora, então, coitado do motorista, porque ele é motorista e cobrador ao mesmo tempo. Fizeram mais essa maldade com eles. E nós temos irmãos aqui que são motoristas. Será que dá para você entrar no ônibus e no momento que ele te cobra a passagem, você dá para ele um bom dia? Uma boa tarde, uma boa noite? E dizer, você é uma bênção na minha vida? Você me ajuda todo dia a chegar no trabalho e a voltar do trabalho? Talvez ele leve um susto se você fizer isso. Vai ficar assustado primeiro, né? Porque não é comum. Não é comum. As pessoas não agradecem, irmão. Não agradecem. Eu faço compra num supermercado. E desde a primeira vez que eu fui lá, esse supermercado me cativou. Não vou fazer propaganda, não, da marca. Mas todas as moças que trabalham no caixa, ela não começa o atendimento sem antes de dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Não começa. Eu já fiz a prova. Nenhuma delas começa o atendimento sem antes dizer assim, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu carinhosamente digo bom dia, boa tarde, boa noite. Com um sorriso. Sabe por quê, irmão? Porque essa gratidão, ela precisa externar na nossa vida. Quem vai te atender no caixa do mercado é um ser humano. É alguém que talvez quando saiu de casa, aquela moça, eu olho muitas delas com aliança no dedo, são casadas, são mães, talvez tenha saído de casa e deixado um filho doente para alguém cuidar. E ela está ali trabalhando com a cabeça no filho doente que ficou lá em casa. Você entende o que é ação de graças? E quando você diz para ela, boa tarde, boa noite, bom dia, e dá um sorriso, se você notar que ela continuar triste, você vai dizer para ela, olha, eu sei que você está triste por alguma coisa, mas Jesus, Ele tira a nossa tristeza e transforma em alegria. O Senhor está cuidando de você. Não fique espantado se ela começar a chorar ali no caixa. São coisas, irmãos, que a gente, no dia a dia, tem a oportunidade de agradecer a Deus. Porque você está vivo, porque você foi ao mercado, porque você tem dinheiro para fazer a compra e pode levar o alimento para a sua casa. Agradeça a Deus por todas as coisas. Todo momento, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.